Olá pessoas, pra quem não me conhece, eu sou a Belly e hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo sobre um assunto bem sério. Não que trazer assuntos de séries e outras produções por aqui não seja sério, obviamente é muito sério, mas hoje é um assunto triste e mais pesado, mas que eu sei que muitas pessoas estão em dúvida com o que está rolando, então eu resolvi trazer esse vídeo aqui pra explicar melhor pra vocês. É um assunto que ele já foi mencionado em alguns baús de séries que eu fiz, vou deixar aqui nos cards a playlist completa dos baús de séries pra vocês, mas esse assunto já foi mencionado em alguns momentos. Como eu estava escrevendo o roteiro de outros baús de séries que foram da Nickelodeon nos anos 2000, eu acredito que esse é um assunto pertinente pra eu trazer por aqui, até porque quando for falar desses momentos aí no baú de séries, eu posso só direcionar pra esse vídeo aqui, que tem uma explicação um pouquinho melhor sobre o que tá rolando com esses ex-Nickelodeon Acts, né? Se fala muito dos ex-Disney Acts, mas a gente vai falar hoje sobre os ex-artistas da Nickelodeon, das séries dos anos 2000, o que tá acontecendo, o que foi esse doc que saiu e tudo mais. Só lembrando que se você é novo por aqui, você pode se inscrever aí pra fazer parte da nossa família. Se você quiser ser membro aqui do canal, tem na descrição aí o link pra você ser membro. É a partir de um valor muito baixinho por mês, assim você apoia o meu trabalho. Eu até tô pensando em, de repente, colocar nos créditos, no final do vídeo, os nomes dos apoiadores e coisa assim, acho que seria legal, né? E se você quiser acompanhar meus trabalhos pelas redes sociais também, eu seria muito grata. Bom, não é novidade que alguma coisa muito errada rolava nos bastidores das séries da Nickelodeon nos anos 2000. Há poucos anos, quando a Jeanette McCurdy, que é a Sam de iCarly e de Sam e Cat, ela lançou um memorial, né, assim, um livro de memórias e tal sobre a vida dela, falando sobre tudo que a mãe dela fez com ela e tal, ela menciona sobre uma pessoa que cometia abusos no backstage ali da Nickelodeon, e ela fala muito sobre abusos psicológicos, e ela citava essa pessoa como o criador. Em momento algum ela falou o nome dele ou algo do tipo, mas logo as pessoas conectaram o criador ao Dan Schneider, que é o criador de iCarly. Ele não é só o criador de iCarly, ele é o criador de O Show de Amanda, de Kenan e Kel, de All That, que é a série que originou O Show de Amanda, originou Kenan e Kel, e originou também Drake e Josh, que é outra série que ele criou. Ele também criou Zoey 101, enfim, basicamente todas as séries de sucesso dos anos 2000 da Nickelodeon foram criadas pelo Dan Schneider. E ele já havia sido afastado da Nickelodeon ali por 2017 por problemas de temperamento, depois ele acabou voltando, depois foi afastado de novo. A Jeanette revelou no livro dela que essa pessoa em questão obrigava ela a beber álcool, mesmo sendo menor de idade, e gritava com ela de forma descontrolada, constantemente no set, além de exigir provas de figurino de biquíni, né, pra uma série infantil. Nem cabe cenas ali com as atrizes fazendo cenas de biquíni, mas enfim. Só que a coisa deu uma desandada ainda maior agora, porque o Discovery ID, ou Investigação Discovery, como você preferir, soltou um documentário que se chama Quiet on Set, onde vários atores, que eram atores mirins na época dessas produções da Nickelodeon, contam sobre os abusos que eles sofreram ali na carreira, na época que eles faziam séries infantis. Mas sem dúvidas, o depoimento mais chocante de todos é o do Drake Bell, que é o protagonista de Drake e Josh, né? Obviamente ele faz o Drake, ele fazia All That também. E ele conta que ele foi vítima de vários abusos sexuais, de várias práticas sexuais e estupros por parte do Brian Peck, que é um coach de diálogos, né? Que trabalhava ali na Nickelodeon. Gente, pra quem não sabe, uma produção não tem só assim o diretor de fotografia, tem diretores e coaches de muitas coisas, né? De diálogo, de cenas de ação, onde precisa fazer coreografia ali e tudo mais. Então, enfim, tem especialistas em muitas áreas dentro de uma produção para auxiliar os atores a desempenhar o papel da melhor forma possível. E no caso do Brian Peck, ele era ali um coach de diálogos. E o Drake trabalhava em All That com 15 anos quando essas coisas aconteceram. Foi logo antes dele entrar em Drake e Josh. O Brian Peck, ele foi condenado e foi preso em 2003, mas ele ficou 16 meses na cadeia. E depois que ele saiu, ele foi contratado pelo Disney Channel. E lá ele trabalhou em Zack e Cody, Gêmeos em Ação. Sim. A Disney alega que depois que eles descobriram tudo que aconteceu, eles demitiram e que ele, na verdade, não teve contato com o elenco da Disney, que ele só fez uma participação ali de um voice-over, não sei o que foi por 3 episódios. Só que, gente, como é que contrata o cara sem saber um negócio desse, pelo amor de Deus? Na época que o Brian foi preso, o nome do Drake foi omitido, ninguém sabia que era o Drake Bell que tinha feito as acusações. Mas o relato do Drake é estarrecedor, ele conta sobre como grandes nomes da indústria apoiaram o Brian, e isso inclui atores, produtores, diretores, muito importante. Gente, o James Marsden apoiou ele, eu fiquei em depressão, tá? Porque, assim, eu amava o trabalho de James Marsden. Claro que essas pessoas que apoiaram ele na época, hoje falam que elas foram manipuladas. Gente, o que eu também não
duvido, né? O cara completamente maluco, manipulador, eu não duvido que ele tenha manipulado essas pessoas pra estarem do lado dele, mas, gente, era com relação a uma criança, pelo amor de Deus. O Drake conta que 41 cartas foram escritas por esses atores e produtores e pessoas importantes de Hollywood, e que quando ele entrou na corte, inclusive, o lado do Brian tava lotado de gente pra apoiar ele, o lado dele tava vazio. E ele relata também que esse trauma desencadeou comportamentos autodestrutivos que ele veio a ter na vida adulta. Ele foi preso em algum momento, o Drake, né, no caso, e enfim, teve que responder por algumas coisas que ele cometeu e tal. Não vou entrar no mérito da questão com relação à vida adulta do Drake e as coisas pelas quais ele pagou, mas a gente tá falando aqui sobre essas revelações aí que foram feitas com relação aos bastidores da Nickelodeon. O depoimento dele, no geral, é muito triste, ele passa assim meia hora falando sobre isso. E uma curiosidade é que ele conta que o único que percebeu que tinha alguma coisa errada e que ofereceu o ombro amigo ali pra ajudar ele, pra guiar ele, pra auxiliar ele, foi de fato o Dan Schneider, que anos mais tarde viria a ser acusado de muitas coisas. Um grande parênteses aqui é que o Dan Schneider foi majoritariamente acusado por meninas das coisas que ele fez, né? E ali no caso, né, o Drake sendo um garoto, de repente ele, pelo Drake, sentia ali um instinto paterno, ou enfim, de irmão mais velho, alguma coisa do tipo, que queria ajudar, diferente de como ele se comportava com relação às meninas. Até porque ele fazer o bem pra uma pessoa não anula o mal que ele fez para outras. Uma das principais acusações contra o Dan Schneider é o fato dele hipersexualizar personagens femininas. Um grande exemplo é a personagem Cat, da Ariana Grande, de Victorious, onde tinha um site ali na época da série que as pessoas podiam acessar conteúdo extra, porque, pra quem nunca assistiu Victorious, é basicamente uma história que se passa numa escola de artes, assim, uma escola de talentos. Então, nesse site, era como se os personagens mostrassem os talentos deles e tudo mais. E a Cat tinha vários vídeos meio hipersexualizados, assim. Tinha vídeo que ela tinha que colocar tomate no sutiã, e daí tinha outro vídeo que ela se enchia de água, assim, de uma maneira meio sensual. Então, a gente nada a ver com a personagem, nada a ver com a história e nada a ver com o público também. Até hoje, o Dan Schneider nunca foi acusado formalmente de abusos sexuais, apenas de abusos morais. Então, assim, não é uma situação igual a do Brian Peck, por exemplo. Mas a Nickelodeon sempre tira deles da reta, fala que eles não podem responder por acontecimentos de mais de 10 anos atrás no set. E ao mesmo tempo que o Dan Schneider pede desculpa, ele fala que tinha toda uma bancada ali de executivos da Nickelodeon aprovando ali as piadas, né, hipersexualizadas, os negócios e tudo mais. Quando saiu o Quiet on Set, porque claro, tem esse depoimento aí super forte do Drake Bell, mas tem depoimento de várias outras pessoas que trabalharam, e não só atores, também roteiristas e tudo mais, que trabalharam ali nessas séries, e que falam de fato que o Dan Schneider era uma pessoa narcisista, que era uma pessoa ruim, que era uma pessoa que humilhava as outras e blá blá blá. Então, o Dan Schneider postou um vídeo pra pedir desculpas, né? Ele fez um vídeo assim, aquele, ai, quem me conhece sabe que hoje eu sou uma outra pessoa. E ele basicamente falou que ele se arrepende de muitas coisas que ele fez na vida, e que se ele pudesse voltar atrás ele teria agido de forma diferente, que nenhuma pessoa tem que se sentir oprimida numa sala de redação, por exemplo, e que ele fica muito mal pelas coisas que aconteceram. E, enfim, né? O pedido de desculpa de praxe falando que ele hoje é uma outra pessoa. Só que a coisa é, o quão preocupadas estão de fato essas emissoras com os jovens que trabalham no set, né? Gente, o fato da Disney ter contratado o cara condenado e preso por abuso sexual sem pesquisar nada, sem saber nada, pra mim é o fim dos tempos. É muito preocupante com relação a tudo isso, assim. É muito louco porque, por exemplo, o Jerry Trainor, que ele faz o Spencer em iCarly, ele já era um adulto, né, quando eles faziam iCarly. E ele falou que ele sempre notou que era um ambiente muito esquisito e tudo mais, então ele ficava o máximo possível com as crianças do set, né, com a Miranda Cosgrove, com a Jeanette, com o Nathan, enfim, com os outros personagens que são interpretados por jovens. Ele ficava o máximo possível que ele podia lá. Às vezes ele não tinha cena pra gravar, ele ia mesmo assim, porque ele queria cuidar desses jovens. Então, é muito preocupante parar pra pensar que, assim, mano, imagina você ser o adulto que tá lá gravando com os jovens e tal, e percebe que talvez você seja a única pessoa que não vai fazer nada de errado com essas crianças. Então, você vai lá e fica meio que cuidando, sendo que não é o papel dele, ele não tinha obrigação nenhuma de fazer uma coisa dessas. Então, assim, gente, é muito triste parando pra pensar em toda essa situação e tal. Então, até falam que, né, o elenco de iCarly, tirando a questão da Jeanette com ali o Dan, é um dos elencos menos afetados, né, com relação a essas situações todas. Mas, enfim, gente, basicamente era isso o vídeo. Eu ia contar pra vocês, né, o que aconteceu nesse doc aí que tá todo mundo falando, o que aconteceu com o Dan Schneider e tal. E basicamente essa é a história dos por trás, dos bastidores aí da Nickelodeon. Com certeza tem muito mais coisa, muitas pessoas não querem falar a respeito disso. É muito triste quando se para pra pensar que era uma série que era pra nos divertir. Uma série não, né? Muitas séries pra nos divertir. E por trás das câmeras essas coisas aconteciam.
Então, é isso aí. Essa indústria é muito, muito, muito complicada, muito difícil, muito triste. Um beijo pra vocês e até a próxima.